Programa Educação, com o professor Alexandre Valim Machado. Olá, eu sou o professor Alexandre Valim e estamos de volta com o programa Educação. Essa semana nós vamos conversar com o deputado Bruno Lamas, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O programa Educação está começando. Olá, deputado, seja bem-vindo, sinta-se em casa, né? É um prazer tê-lo aqui, um programa dedicado à educação e alguém que está tão comprometido com essa e outras áreas. Mas antes de começarmos a falar sobre educação, me fala quem é Bruno Lamas. Obrigado, sinto-me em casa, muito obrigado pela acolhida. Bruno Lamas, sou filho de professora, tenho 44 anos, sou formado em administração, pós-graduado na gestão pública, sou casado com a Flávia, que é uma advogada. Sou pai do Bruno Filho, que vai fazer 18 anos, da Isabela, que tem 12 anos. Sempre militei nos movimentos, sempre gostei muito de participar de todas as ações coletivas, de tudo que envolve a cidade, agora o Estado, a nossa nação. Fui vereador da cidade da Serra por 3 mandatos. Cheguei à Assembleia Legislativa, onde cumpro lá o meu 2º mandato, com muita honra, representando os capixabas. E presido a Comissão de Educação. Sou um homem de hábitos simples, de amizade simples, gosto muito da natureza, gosto muito de pescar, pescaria é o meu hobby, e a educação é o que fala mais forte no meu coração. O senhor já é deputado pelo 2º mandato, né? Com quantos anos foi seu primeiro mandato de vereador? Porque jovem, já começou o quê? 18 anos já era vereador? Aos 21 anos. 21 anos. Então, você começou a falar 3 mandatos, eu falei, é muito jovem. Recém-formado. Já tenho com jovem com uma experiência política já intensa, né? Já foi secretário de Estado, sim. Já tem uma... Qual a sua principal bandeira hoje na Assembleia? É a mesma que eu defendia na Câmara de Vereadores e a mesma quando adolescente eu ia assistir a minha mãe, a professora Márcia Lamas, vereadora da Educação, e eu ia para a Câmara Municipal da Serra assistir o trabalho do parlamento e a atuação da minha mãe, a professora. E a educação, então, é a minha principal bandeira. É onde eu me sinto mais à vontade. Visitando as escolas, nós conseguimos muitas informações, muito conhecimento, pisar no chão da escola, conversar com a comunidade escolar, com alunos, professores, diretores, as ações que nós temos no mandato, do dia a dia, do Café com Educação, que um dia eu quero convidar vocês a participarem, ao Deputado por um Dia, recebendo os alunos. Todo esse trabalho com a temática da educação vai alimentar o nosso mandato, a nossa produção legislativa e a nossa atuação também na Comissão de Educação. E é assim que nós temos trabalhado. Café com Educação, hein? Café vamos lá, com né, Educação. Fabiano? Esse a gente não vai perder, não. Sim. Deputado, talvez não dê para a gente conversar sobre todos os seus projetos hoje, mas entre alguns que nós vamos conversar, um me chamou bastante atenção, que foi o Tribuna Acadêmica. Fala um pouquinho dele. Bom, a Assembleia Legislativa tem a Tribuna Popular, né, que é aberta à população. Quando nós pensamos a Tribuna Acadêmica, pensando nas boas práticas, pensando que os nossos alunos, eles possuem teses, estudam sobre teses, e nós, abrindo a tribuna da Assembleia Legislativa, nós receberíamos essas boas contribuições que se tornarão políticas públicas do nosso Estado. Então, se eu tenho um aluno que está com uma tese, na academia com uma tese sobre educação, ele vai se inscrever, solicitar a tribuna acadêmica, nós vamos agendar, existe um requerimento, um protocolo de informações, e ele vai usar a mesma tribuna que o deputado usa durante um momento reservado na sessão ordinária, e se a tese dele é da educação, o secretário de Educação, por força de lei, porque é uma matéria, né, uma proposta legislativa, estará presente. Qual é a nossa intenção? Aquela boa prática, aquela ideia, aquela tese ser divulgada para todo o Estado e também para a maior autoridade da educação, no caso, o secretário de Educação, para que a ideia se torne uma prática, se torne uma ação, uma atitude, uma lei, uma ação que vai mudar e melhorar a vida da comunidade escolar e das pessoas. A Tribuna Acadêmica é isso, nas suas diversas temáticas. Pode ser na saúde, pode ser no esporte, na cultura do lazer. Muito interessante. O programa Educação vai dar uma paradinha e volta já já.
Educação. Apoio cultural. Exagerado Fried Chicken. O programa Educação está de volta. Estamos conversando com o deputado Bruno Lamas, né, uma conversa bem interessante. Deputado, a criação da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar. Como essa comissão pode ajudar nesse tema? Tema muito sensível, o Espírito Santo precisa de uma união, precisa de muito trabalho, de muita educação, né? Porque a educação é a base de tudo, para virar essa página do estado mais violento, ou segundo ou terceiro, em relação a feminicídio, violência doméstica. A nossa proposta é que a Assembleia Legislativa, assim como tem uma comissão permanente da saúde, da educação, tenha uma de combate ao feminicídio e de combate à violência doméstica, porque ela vai passar a pautar, passa a ser um espaço permanente, uma comissão permanente, um espaço permanente de proposições e ações de combate a essa violência que muito nos envergonha e que precisa de muita união, muita força e muito trabalho para nós possamos virar essa página, né? Mudar essa dura realidade. Não só ser debatido eventualmente, né? Sim, algo constante, permanente, com ações e metas a serem alcançadas. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção é que é uma preocupação social com o pós-pandemia. Aí nós temos a lei de atendimento psicológico às vítimas da Covid-19. Isso veio em função dessa preocupação social? Com certeza. A pandemia, ela afetou duramente a economia, e aí o papel do poder público também, reaquecer a economia, fomentar, apoiar negócios. Eu defendo a tese de que aquele empreendedor que estava em dia com as suas responsabilidades, que sempre trabalhou sério, ele precisa da mão firme do poder público agora para financiar, para ajudar a levantar e seguir em frente. Mas a preocupação também é muito grande com o social, com o psicológico dessas pessoas, do professor, do jovem, do idoso, da sociedade. Então o que nós pensamos é que o poder público não pode ficar omisso em relação a isso. Quem é que tem condições hoje de buscar um consultório de um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, que estão tão demandados no pós-pandemia, mas muito demandados mesmo, e aquele que não tem condição? Então, a matéria vem para poder trazer uma obrigação, uma responsabilidade para o Estado. Antes mesmo da Covid, as doenças emocionais já eram, principalmente na educação, já eram as principais, né? Imagina agora com pós-pandemia. Então, a nossa matéria, ela obriga o Estado a desenvolver políticas públicas e apoiar os municípios com a oferta desses profissionais. E agora, na regulamentação da matéria, a matéria que foi aprovada, sancionada, na sua regulamentação, os ajustes para poder alcançarmos o objetivo final, que é permitir o atendimento psicossocial a todos aqueles que precisam e foram vítimas aí do Covid-19. Esse tema até gostaria de conversar só sobre ele numa outra oportunidade, porque as pessoas estão falando que o mundo agora mudou, que é tudo agora via internet, mas esse afastamento, esse contato humano, né, tem causado muitas doenças. Mas é um debate mais profundo que eu quero trazer em outra oportunidade. O senhor acredita, né? A gente tem visto aí uma série de fóruns, de debates sobre o ensino médio, que eu acho que é um tema que está em moda, digamos assim, né? Está em evidência. O senhor tem defendido a educação, principalmente a questão do novo ensino médio. Como o senhor vê essas mudanças? Pois é, promovemos agora um bom debate com a participação do Simpro, com a participação da Silvana, esteve lá conosco. E o novo ensino médio está posto, é uma lei que o Brasil apresenta para a nação, para os brasileiros, para os professores, para os diretores, para os alunos, para a comunidade escolar, apresenta para os estados e apresenta para os municípios. Então nós temos que executar, como tudo, com muita dificuldade, porque uma coisa é pensar uma legislação, outra coisa é executá-la, sem estrutura, sem a valorização devida do profissional da educação, com um déficit histórico com o magistério da nossa nação, mas temos que fazer. Então, o novo ensino médio, ele promete ser mais atrativo para o aluno, muda a rotina do aluno na sala de aula. Eu entendo que a essência das matérias, nós não podemos deixar com que isso se torne vulnerável.
Eu tenho muita preocupação com a estrutura das escolas, apesar que o Estado do Espírito Santo está acima da média nacional, com um investimento robusto na infraestrutura. Então é uma regra posta, e o Estado também construiu um novo ensino médio capixaba, no meu ponto de vista, melhor do que a proposta vindo da federação. E qual é o nosso papel? Ajustar, trabalhar, unir forças, mas precisava de uma mudança. Agora nós vamos tratar a adaptação dessa mudança, mas infelizmente com limitadores muito fortes, que eu repito, a parte estrutural das escolas e o déficit histórico com o professor, que vai receber mais uma carga, porque muda a atividade extra sala de aula, mas sem colocar o olhar devido ao profissional que vai estar ali executando. Então, matérias como geografia e história vão ser opcionais? Precisamos discutir isso melhor. A regra está aí, mas toda regra pode ser alterada. Eu entendo que geografia, matemática, português não são opcionais. Elas são necessárias para a vida. Até porque se não cai na prova, cai na vida, né? Cai na vida. Essa era a grande preocupação que a gente tem, é colocar essas matérias como opcionais. A gente já vê uma grande desvalorização desses conhecimentos que são importantes, e por isso que a gente sofre muita coisa, porque esse conhecimento não tem sido valorizado. Sendo opcional, a gente tem que pensar com muito carinho sobre isso, né? A própria filosofia e sociologia, no novo ensino médio capixaba, que foi apresentado pela SEDU no evento de ontem, destoa da federação. Aqui no estado será mantido. Então, nós estamos dialogando, conversando, trabalhando, trazendo as boas contribuições como as de ontem, para que nós possamos ter um resultado positivo, né? Que não seja mais uma teoria, mais uma lei sem execução. Que não venha construir somente técnicos, né? Mas cidadãos também em toda a sua essência. E que alcance especialmente a escola pública, também iniciativa privada, mas essencialmente a escola pública. Deputado, fica à vontade com as suas considerações finais e seus agradecimentos. Olha, eu quero agradecer muito ao Simpro, ao professor Alexandre, a toda a equipe, ao presidente, nos recebeu com tanto carinho. Agradecer ao Simpro, sempre presente, a Comissão de Educação que nós presidimos lá na Assembleia. Todas as temáticas, todas as vezes que nós estamos reunidos, o Simpro se faz presente. E lá nós estamos debatendo, nós estamos apresentando e resolvendo questões sérias, questões importantes da educação do nosso Estado. Na pandemia, no início, foi a vacina. A vacina para os professores, aqui no Espírito Santo, os professores eles entraram num grupo prioritário, com uma prioridade diferente do plano nacional, debatido na Comissão de Educação. A vacina chegou primeiro aos professores. O novo ensino médio sendo debatido, agora nós vamos para o novo plano de carreira do magistério capixaba. Esse é o nosso grande desafio. A matéria já tem dia e hora para ser discutida, vai ser agora no final, no dia 25 de novembro, o novo plano de carreira do magistério. Vocês estão todos convidados. E lá na Assembleia Legislativa, o nosso gabinete à disposição. Sou um deputado que gosta de trabalhar, que a educação é prioridade. Sou daqueles que acreditam que educar é colaborar com Deus. Nosso mandato sempre exercido com muita responsabilidade. Sou um deputado que respeita os recursos públicos, que não uso diárias, não uso passagem aérea. Nosso gabinete é um gabinete econômico, mas que produz muito. E a educação tem portas abertas, filho de professora que sou, e reconhecendo, professor, que a educação é definitivamente, unicamente o caminho para transformar uma nação subdesenvolvida numa nação, uma grande potência. A exemplo da Coreia do Sul, que é exemplo para todos nós, tanto como um país cristão que se transformou, com um reavivamento muito poderoso, quanto com seus investimentos maciços na educação. Então é um país hoje que é exemplo para o mundo. E o Brasil? O que nós vamos fazer com o nosso novo ensino médio, com a nossa educação? Nós temos um longo caminho a percorrer, mas eu sou daqueles que acreditam. Não vamos desistir do Brasil, jamais desistir da educação e cuidar das nossas crianças, o futuro da nossa nação. Bem, conhecemos um pouco do nosso deputado Bruno Lamas. Foi um prazer tê-lo aqui. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. E até o nosso próximo encontro.